Olá! Toda cidade tem características próprias na sua topografia, no formato do seu cenário, na organização de seus valores, especialmente na construção dos elementos que compõem seu visual. Procuramos, assim, através da nossa memória, o que torna São Luís Gonzaga uma cidade com valores próprios e que somam o que foi construído e permaneceu ao longo dos anos. A Igreja Matriz de São Luís Gonzaga. Se trata de um templo católico muito acolhedor, com bastante espaço interno, mas não adota as linhas gerais das igrejas construídas nas reduções jesuíticas. Junto ao altar principal, de onde os sacerdotes rezam as missas, está a estátua do santo São Luís, padroeiro da cidade de São Luís Gonzaga. Outras imagens podem ser vistas nesse local, especialmente de Jesus Cristo à esquerda do centro da igreja. Na sua direita, vê-se uma pintura enorme do padre Armando Seibert, em que um gaúcho faz entrega do chimarrão a Nossa Senhora. O gaúcho foi representado por um jovem de nossa cidade e a Nossa Senhora representada pela titular da cozinha dos padres, que administravam o ginásio Santo Antônio de Pádua. É bom lembrar que o ginásio Santo Antônio de Pádua é resultado da presença de padres norte-americanos que foram enviados para São Luís Gonzaga a fim exatamente de viabilizar a instalação de uma escola de nível secundário, a fim de que os jovens desta cidade, desta região, pudessem fazer a sua formação em uma escola de bom padrão de informação. E assim surgiu o ginásio Santo Antônio de Pádua, que veio a ter presença na vida local até a década de 1970. Nesse período, o São Luís Gonzaga se tornou uma cidade com uma estrutura de conhecimento que alcança não somente a história local, toda a origem que nós temos já referidas, mas assim também estamos buscando, no que vem dos Estados Unidos, aquelas informações gerais que fazem as pessoas terem um conhecimento completo do cotidiano. Mas voltando à nossa igreja. O templo todos nós conhecemos, é maravilhoso, muito bem construído e substitui uma antiga casa religiosa no mesmo local que representava, sim, o que foi construído depois das ruínas jesuíticas. E o que foi feito foi realmente uma obra de grande valor, feita por grandes profissionais e que fizeram da nossa Igreja Matriz um templo que pode ser avaliado assim como extremamente religioso e que representa realmente o sentimento da família de São Luisenses e de todos aqueles que nos visitam. Nas paredes laterais da igreja estão expostas esculturas em madeira representando cerca de 10 santos da Igreja Católica. Todo o santuário, encontrado na Igreja Matriz de São Luís Gonzaga, foi produzido por indígenas que residiam na redução de São Luís, educados para a produção de arte, representada pelas imagens mencionadas. Os santos, reproduzidos em madeira, resistem no tempo, já que estamos há 400 anos da fundação das 7 reduções indígenas das missões. Esse resultado artístico joga a nossa memória na excepcional criatividade dos índios guaranis, interpretando com obras excepcionais os ensinamentos recebidos. Quem percorrer as 2 alas laterais da Igreja Matriz para apreciar um a um os santos esculpidos em madeira e que ainda hoje se apresentam à população atual,
com toda a excepcionalidade de verdadeiros artistas que os jesuítas souberam ensinar para cultivar obras que os colocam entre artistas de impressionante talento. Além dos santos expostos ao longo das laterais da igreja matriz, outras obras estão expostas junto ao altar de onde os padres rezam as missas. Essas obras chegaram a ser transferidas para Uruguaiana, que era a sede da diocese a qual pertencia São Luís Gonzaga. Felizmente, católicos fervorosos conseguiram do bispo de Uruguaiana a devolução das imagens dos santos produzidos na redução de São Luís. Assim, retornaram aos lugares que ocupavam em nossa igreja matriz, motivo de romarias constantes diante de obras que surpreendem pelo nível criativo, desde o conjunto da produção, mas especialmente nos detalhes que asseguram a figura dos santos que resultaram da imaginação dos autores dessas obras excepcionais. E quando a gente entra na nossa igreja matriz aqui em São Luís Gonzaga, a gente, no mesmo momento, já vai procurar verificar assim a posição dos santos, como eles estão colocados nas paredes da igreja, e fica ali matutando que aquelas peças religiosas construídas por artistas que se realizaram fazendo esse trabalho há mais de 300 anos, a gente fica pensando que a boa obra, e aí fica a lição, a boa obra, ela se sustenta pelo tempo afora. E isso nos faz lembrar também que precisamos ter essa ideia sempre presente no que fazemos. Ou seja, precisamos fazer obras boas, construtivas, que sirvam para todas as pessoas e que sejam fatores de construção da vida de cada um. Então, isso é muito importante. Existe uma lição de permanência, de conteúdo e de valor que estão nessas peças que representam santos da igreja e que são também representativos da construção de realidades, de fazer coisas que permanecem. E é exatamente por isso que, por exemplo, a Igreja Matriz, com toda a sua história e com todos os santos que ali estão guardados, que estão ali ao alcance da oração das pessoas que aqui residem ou visitam nossa cidade. Nós temos motivos extraordinários para nos orgulharmos dessa base que faz de nossa cidade uma cidade muito especial. Em frente da Igreja Matriz, exatamente na esquina da Rua Venâncio Aires com a Rua São João, se vê a escultura do padre Roque Gonzales, que se tornou santo em função de sua obra religiosa e acolhedora. Ele é considerado fundador e civilizador das missões orientais na ação para integrar os índios guaranis em regime de igualdade em relação às demais etnias, inclusive os índios guaranis e todas as demais origens. A estátua de Roque Gonzales é obra do escultor Valentim Adamovich, artista muito requisitado em sua época. E ele está ali na esquina da Praça Matriz, em frente à igreja, no lado, junto à rua, e que está todos os dias abençoando a população local. Essa obra foi realizada por mando do prefeito da época, Alcino Jorge de Moraes. O vigário da paróquia de São Luís Gonzaga era o Monsenhor Stanislau Volst. Em relação à Igreja Matriz de São Luís Gonzaga, pode-se dizer que a construção desse templo religioso resultou de uma decisão da comunidade católica desta cidade. A localização e o projeto da igreja, no entanto, previa a demolição do Colégio dos Padres Jesuítas, porque a construção desse prédio, apesar de histórica, porque resistiu ao longo de 300 anos, precisaria estabelecer um corte na Rua São João, ou pelo menos uma solução através de uma mudança no plano de obras da cidade de São Luís Gonzaga. A decisão da Prefeitura de São Luís Gonzaga foi pela demolição do Colégio dos Padres Jesuítas. Era um prédio da redução de São Luís, na época com 300 anos,
e que estava inteiro e ocupado com aulas repassadas à população local. Posteriormente, essa escola também foi o local onde se instalou o Regimento Dragões do Rio Grande, ali permanecendo até a construção de sua sede. Perdeu-se, então, uma obra valiosíssima que seria hoje, se mantida, capaz de atrair milhares de turistas. Mais que isso, estaria na rota turística das missões, com oferta de conhecimento e outros benefícios. Ao chegarmos ao final dessa exposição, que recordou um pouco da história de São Luís Gonzaga, tão básica porque é a estrutura que foi construída exatamente nessa base que nós encontramos, que foi a obra dos índios guaranis e dos padres jesuítas que fizeram a redução de São Luís Gonzaga. Então, diante dessa realidade que foi essa construção e que ela representou de grandeza para todos nós, a gente apresenta aqui o nosso agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam nessa transmissão. E não perca, nesse mês, nós vamos falar um pouco da nossa querida São Luís Gonzaga e daquilo que estamos buscando para fazê-la cada vez melhor a todas as pessoas, a todas as famílias que aqui residem. E fique ligado que nesta sexta-feira tem o Esportes Daqui, com a apresentação do Fábio Borba. Não perca, é às 20 horas, no canal do YouTube da TV Daqui.